Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos sofisticar um pouquinho a nossa maquiagem básica. Já deixei a pele preparada parcialmente, apliquei o creme hidratante da Nivea, apliquei também o primer, o Skin Perfect, em toda a pele, região dos olhos, tudo. Hoje eu vou começar para vocês preparando a sobrancelha e vou usar alguns materiais diferentes que eu venho usando nos últimos vídeos. Vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose, a minha já tá velhinha. Já aconteceu de quebrar aqui, eu fiz uma gambiarra. Vou usar esse pincel aqui, ó. É o W136, que tem a escovinha e chanfradinho do outro lado. Eu gosto de aplicar o primer antes, só que eu aplico o primer com o próprio pincelzinho escova. Pego aqui, ó, e aplico direto nas sobrancelhas. Mesma coisa do outro lado. Porque assim eu já garanto a fixação da sombra e também a cor intensa da sombra na sobrancelha. Vou usar esse tom aqui, que é para ornar mais com o tom do meu cabelo. Então vamos lá. Aqui eu vou preencher. Nessa hora não tem problema se borrar, porque a gente ainda vai fazer a limpeza dessa sombra que sair para fora. Então a gente preenche todo o corpo da sobrancelha. Como os meus pelos são muito fininhos, eu vou usar um pouquinho do preto também. Uso a escovinha para dar uma esfumada. Volto no tom mais escurinho aqui, ó. E venho reforçando. Não tem segredo, é só ir preenchendo até você ver que tá do jeito que você gosta. Ó, fiz uma. A mesma coisa nas duas, tá, gente? Não tem segredo. O comecinho eu não deixo tão marcado para ficar com aspecto natural. Aqui eu tô passando a preta novamente. E o preto dessa sombra, ele não é tão escuro a ponto de ficar aquele preto de lápis de olho. Mais um pouquinho aqui no início. Agora nós vamos fazer um processo que chama recortar a sobrancelha. Eu vou usar esse pincel aqui, ó. É o W105 da Macrylan. Ó, ele é assim, tá? Vou usar ele pra gente fazer o recorte. O corretivo que eu vou usar hoje, pra essa parte, é o Perfect da Luisance. Esse aqui, ó, corretivo líquido. Como eu faço? Eu aplico um pouco aqui direto na pálpebra. Ó, pode ver que eu não tô tão pertinho assim da sobrancelha. Com o pincel, podem ver que não tem nada. Eu pego um pouquinho aqui, ó, bem na beiradinha do pincel e venho recortando. Pra deixar ela bem marcadinha.
E o excesso a gente já espalha aqui com o próprio pincel. Volto aqui, ó. Puxo, ó, deixo bem marcadinha. Mesma coisa no outro olho. Passo próximo à sobrancelha, mas não encostando com o aplicador do corretivo. Pego aqui, ó, na pontinha do pincel. E venho limpando a sobrancelha, fazendo esse recorte. Pra ela ficar bem marcadinha. E o restante eu já espalho aqui, ó. Fazendo recorte na parte de baixo, agora nós vamos fazer ele na parte de cima também. Aqui eu já aplico um pouquinho mais próximo. Com o mesmo pincel. Só muda a posição. Bem pertinho da sobrancelha. Se você não quiser fazer essa técnica com sombra, preferir usar o lápis, pode fazer a mesma coisa e também pode usar o corretivo para fazer o recorte. Tá? Que aí sua sobrancelha vai ficar bem marcadinha. Olha, meninas, como elas ficaram bem certinha. Vou pegar mais um pouquinho do corretivo e vou aplicar na pálpebra móvel. Mesmo sendo uma maquiagem básica, quero hoje começar pelos olhos, tá? Aplicado o corretivo, eu vi com a minha esponjinha, ela tá úmida. E vou só aplicar o corretivo. Um cílio dentro do olho. Aplicado, esse corretivo ele é pro meu tom de pele, então ele deixa bem uniforme. Aquelas veinhas que eu tenho ficam bem disfarçadas com ele. Hoje eu vou usar com vocês essa paleta aqui, ó. É Mate de Amor da Jasmine. Vou mostrar aqui pra vocês as tonalidades dela. Ela é uma paleta bem nudezinha mesmo, tá? Bem tons clarinhos. Vou começar usando um pincel, esse aqui que eu tenho, que é da Miss Friend. Ó. Ele é bem fofão, de esfumar, cerdas naturais, bem macio. Vou usar o tom número 3, que é esse aqui, ó. Que eu já vou aproveitar para selar toda essa pálpebra. Ele é uma cor bem clarinha. Tá vendo aqui, ó? Já, como eu vou selar a pálpebra inteira com ele, eu já venho com movimentos circulares por todo o olho. Mesma coisa do outro lado. Ó. Então, aqui o nosso corretivo está selado. Deixei bem seladinho. Agora, eu vou usar esse pincelzinho aqui, ó. Esse eu não tenho o número dele, tá, gente? Eu comprei porque eu achei bonitinho o cabo, coloridinho, de uma coleção no Mercado Livre, tá? Essa sombra ela esfarela um pouquinho. Agora, eu vou usar esse tom de marrom aqui, ó, o número 10.
Vou usar ele no côncavo, tá? Vou vir aqui, mais um pouquinho do 10. Ó, tô só depositando. Ó. Depositei aqui. Agora eu vou vir esfumando com o mesmo pincel. Aqui eu tô fazendo bolinha pra fora, pra alongar um pouquinho. Mesma coisa no outro olho, o número 10. Concentro aqui no côncavo. Como é uma cor clarinha pro meu tom de pele, então ela quase não vai destacar. Por isso que eu tô aplicando várias camadas. Agora a gente esfuma. Puxa um pouquinho pra fora. Vai e vem. Como eu falei, essa sombra ela esfarela um pouquinho. Agora ainda com esse mesmo pincel, eu vou vir na cor 11. E vou aplicar ela só no cantinho externo. Já vou aplicando e esfumando. Ó. Cantinho externo. Ó como ele já escureceu um pouquinho mais. Agora eu vou trocar o pincel. Eu tenho esse aqui, ó, coloridinho, rosinha, com cabinho de unicórnio. Também comprei na Miniso esse aqui. Ele não tem numeração. O que eu vou fazer? Vou pegar esse tom aqui, ó, o número 6 da paleta, que é um tom mais caramelo. E vou aplicar ele na pálpebra interna, que é no cantinho interno da pálpebra. Mais um pouco. Mesma coisa no outro olho. Vocês podem ver que eu não tô fazendo muito, é esfregar essa sombra. Como ela é uma sombra fraquinha, se eu esfregar, ela vai sumir. Tá? Por isso que eu tô aplicando, pressionando. Agora, vou voltar com esse pincel, vou tirar aqui o excesso do tom de marrom. E vou vir com o preto, o número 12, aqui ó, da paleta. Só um pouquinho, tiro o excesso. E vou vir aqui ó, no finalzinho só, pra dar uma escurecidinha. Mesma coisa no outro. Só aqui no finalzinho. Terminada essa parte do olho, agora nós vamos passar o delineador. O delineador hoje eu vou usar, deixa eu ver, esse aqui, ó, da Ruby Kiss, o delineador em gel, é o Intense, tá? Promete aqui 24 horas.
Vou usar aquele pincel fininho de unha artística, como eu tinha mostrado para vocês no outro vídeo. Tiro o excesso aqui, ó. Pego ele aqui, tiro o excesso aqui do ladinho. Se vocês quiserem, pode tirar aqui na tampinha também, ó, porque aí sai bastante o excesso dele. Né? Já fazendo assim para tirar o excesso, você já vem modelando o seu pincel para ele ficar bem fininho. Tá? Então, apoiando o nosso dedinho, começar aqui do cantinho. Na tampinha mesmo, onde a gente retirou o excesso, eu tô pegando um pouquinho mais. Agora eu vou pegar aqui na embalagem mesmo, tá? Pro delineado, gente, ficou mais quietinha, porque exige concentração. Ó, puxa aqui de leve. Não se preocupem, nós vamos consertar aqui, tá? Então, lembra do nosso pincelzinho que a gente usou para delimitar a sobrancelha? Nós vamos pegar aqui, ó, o corretivo, tira um pouquinho do excesso e vem aqui, ó. Limpa. Pega mais um pouquinho do corretivo. Pegar a esponjinha. Corrigimos nosso delineador, tá? Então, agora que o delineador... Bom, já estamos aqui com os dois delineados feitos. Adiantei esse olho aqui, tá? Então, vamos continuar. Vou aplicar a máscara de cílios nos cílios superiores. Vou usar essa daqui, a Bombastic, da Vult. Ó. Fazendo um movimento de zigue-zague. Primeira camada. Segunda camada.
tá? Aqui tá com 2 camadas em cada cílios. Agora nós vamos para a pele. Para começar, como a pele já está com o primer, vou usar o meu corretivo, esse aqui da Ruby Rose, ó, que é a cor número 4 da linha Flawless, tá? Collection. Esse ele tem um fundo salmão. Vou usar aqui nas minhas olheiras e no meu melasma. Já aproveito e aplico aqui também na região do buço. Vou vir com a minha esponjinha, espalhando. Não tem problema vir para os lábios, vir para cima do nariz. O mais importante é disfarçar o que você quer. No meu caso, o melasma e as olheiras. Tem uma cicatriz aqui em cima do nariz. Corretivo aplicado. Hoje eu vou usar essa base aqui, ó. Super Matte, também da Ruby Kiss, tá? Essa ela fica mais sequinha do que aquela outra que vocês já me viram usando. E dá um pouquinho mais de cobertura. Uma coisa que eu não sou muito fã dessa base é o Pup. Então eu acabo tirando e aplicando. Não tá com defeito, é assim pequenininho mesmo, tá, gente? Então a gente vai no truque para conseguir usar. A embalagem dela não é tão boa, mas eu gosto da cobertura. Vou usar aquele pincelzinho Kabuki que vocês já viram por aqui também, um pequenininho, para espalhar essa base. Esse tom que eu uso é o avelã. Fica certinho no meu tom de pele. Aqui entre as sobrancelhas a gente aplica o pincel geladinho. E como a gente já fez aquele recorte aqui na sobrancelha, para ela ficar mais marcadinha, então a gente tem que vir devagarzinho, para a base não vir para cima da sobrancelha. Fica bem espalhadinho, puxa pro pescoço. Lembra que a gente aplicou o primer na orelha. Volto com a esponjinha agora, só pra dando acabamento, principalmente nessa região aqui, ó. Que é o próximo da raiz do cabelo. Aqui bem rente a raiz dos cílios, nas linhas. Mesmo esse corretivo da Louis Anse aqui, sendo bem próximo ao tom da minha pele,
ele também é na cor 4. Eu vou aplicar um pouquinho aqui só para realçar a cobertura nessa região. Só para dar uma iluminadinha também. E é como eu falei, ele é muito próximo ao meu tom de pele, mas eu consigo dar esse efeito de iluminar. Um pouquinho. Um pouquinho mais de corretivo nessa região, agora nós vamos para o nosso pó compacto. Como você já sabe, eu gosto muito de usar o da Vult, uso a cor número 4. Com batidinhas, para a gente selar a base e não tirar nada do lugar. Ó, o pincel amassadinho para a região dos olhos, que assim, entra bem nas linhas e não fica marcada. Com pó não tem problema, vem em cima da sobrancelha, tá? Aqui, ó, cantinho. Agora sim, a gente vem só dando uma polidinha. Não peguei mais pó na embalagem, é só o que tá no pincel mesmo. Vamos pro nosso contorno. Como eu falei, meu contorno é mais suave. Eu uso pó um tom a mais que o meu tom de pó normal. Então, eu vou usar o número 5 da Vult. Ó. Aqui, ó, vou amassar só pra fazer um contorno suavezinho aqui no nariz. Já esfumo. Aqui embaixo. Ó, meninas, tá bem levinho o contorno do nariz. Aqui, ó. Então, meu contorno fica uma coisa bem levinho, bem sutil. Como blush, eu vou usar o bronze também da Vult. Como vocês conhecem, ele tem um pouquinho de brilho, ó. Então, eu vou pegar, tirar o excesso para cair as partículas de brilho. Vou aplicar aqui, ó. Daquele toquezinho bronzeado. Um pouquinho aqui no queixo. Agora nós vamos para o iluminador. Daquela mesma coleção do pincelzinho de esfumar, veio esse aqui, ó, que eu gosto de usar para aplicar o iluminador. Eu vou usar esse aqui, deixa eu ver se eu ainda consigo identificar a marca. Ele é tão velhinho, o bichinho, que já até sumiu a marca. Miss Larry, achei aqui atrás. É o iluminador número 2. Ele tem um fundinho bronze. Ó, pego bem na pontinha e aplico aqui, ó, nessa região. Gosto de, como eu falei pra vocês, eu gosto de subir um pouquinho aqui, ó, na têmpora. Aqui, ó, um pouquinho no dorso. Com o dedo eu vou aplicar um pouquinho aqui, ó. Esfumo. No lábio, no arco do cupido. Um pouquinho aqui no queixo. Aqui agora eu só tô aplicando o que tem de resíduo no pincel. Agora nós vamos terminar a parte de baixo dos olhos.
Para essa parte, eu vou usar esse pincel aqui da Macrylan, o A26, que é um de esfumar pequenininho. Vou voltar na nossa paleta de sombra e vou usar o tom número 11. Ó, ficou assim. Eu tenho um pincel aqui. Deixa eu ver se eu... Vou aproveitar esse aqui do corretivo, que ele tá úmido. Vou pegar um pouquinho do nosso iluminador. E vou aplicar aqui, ó. Só um pouquinho. Só pra fazer um pontinho de luz. Ó. Coloquei aqui o pontinho de luz. Agora, vou aplicar um batom. Como a nossa maquiagem é maquiagem básica, mais nude, eu vou usar o batom 43 da Vult, que é um tonzinho de malva, ó. Tá? Aqui tá o batom. Vamos voltar também na máscara de cílios. Aplicar mais uma camada em cima, tá quase seco. Mas por que que eu tô fazendo isso, ó? Não tô voltando, porque eu quero aplicar com esse mesmo pincel na parte de baixo. Apliquei. Vocês viram que deram uma borradinha ali em cima, borrei um pouquinho aqui embaixo. Nós vamos voltar com o pincel do corretivo, aquele que a gente usou para aplicar o iluminador. Deixa eu achar o meu corretivo. Achei. Aqui, ó, pra parte de baixo, tiro o excesso. Hoje não é dia, gente, então... Ali em cima, onde a gente borrou com a máscara, como é a parte que tá com a sombra, vou corrigir com a própria sombra. Ali foi o tom mais clarinho da paleta que eu tinha usado, a cor número 6. Então, eu vou voltar com ela aqui, ó. Ó, corrigido. Então, a nossa maquiagem de hoje é essa, uma sombra básica, uma maquiagem básica, mas com um pouquinho mais de sofisticação. Gente, espero que vocês tenham gostado. Curtam o meu vídeo para me ajudar, compartilhe com os colegas para todos aprenderem essas técnicas. E se inscrevam no canal, assim vai fortalecer e logo logo teremos mais vídeos.
Um beijo, até mais. Tchau.